Gravando. Olá a todos, bem-vindos à aula de Sistemas Gráficos 3D do IMPA. Essa é a aula da segunda semana, a última aula dessa semana. E essa semana nós vimos aqui na parte básica de AI Graphics, com recursos que existem disponíveis na internet e na literatura, né, para o material todo de recente, né, nessa área de aprendizagem de máquina para computação gráfica 3D. Então, na aula passada, eu falei, né, das plataformas, falei de bancos de dados que a gente vai ver durante o curso, né? E agora, nessa aula de hoje, eu vou falar dos trabalhos de pesquisa recentes que usam exatamente essas plataformas e esses bancos de dados, né? Então, eu vou passar aqui para a aula propriamente dita, né? Então, como eu disse, a aula de hoje vai pegar o tema de AI Graphics, os avanços recentes nessa área, pelo lado da pesquisa, né? Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aplicando aprendizagem de máquina para dados tridimensionais e também, né, dados que variam no tempo, né? E com aquela observação que eu já falei na semana passada e falei também na aula de terça-feira, que a gente pode também usar imagens, né, para sensoriar coisas e depois fazer reconstrução 3D, e também pode usar dados que variam no tempo, né? Vídeos, né? E esses modelos 3D, na verdade, podem ser dinâmicos, né? Então, a gente tem, além de cenas 3D propriamente ditas, né, a gente tem uma coisa muito mais variada, né, que é uma coisa completa de AI Graphics. Então, nessa aula de hoje, eu vou tentar dar uma visão geral do que está sendo feito, né, e vou falar de artigos recentes, né, que descrevem e relatam trabalhos de pesquisa nessa área, né. Então, para dar uma visão geral do que a gente vai falar na aula de hoje, essencialmente eu vou dividir, né, em 4 temas aqui, né, que mais ou menos seguem um pouco a sequência de como a gente vai ver as coisas no curso, né? Como eu falei na semana passada, a gente vai ter primeiro, né, uma parte que são fundamentos de matemática e de machine learning, né, e falar um pouco também de teoria de Fourier de imagem. E aí a gente vai entrar na parte de computação gráfica 3D propriamente dito, e a gente vai falar de modelagem geométrica, né, e aplicação de aprendizagem de máquina para analisar e produzir modelos de objetos tridimensionais e, eventualmente, construir cenas tridimensionais. E aí depois a gente vai falar na parte de visualização, né, passando pela reconstrução a partir de imagens, né? E aí na parte de visualização a gente vai começar a ver como usar a visualização tanto para poder simplesmente visualizar vários tipos de cena a partir de dados reais e dados modelados, como no contexto de aprendizagem de máquina. A gente falou de autossupervisão e coisas assim, né? E depois a gente vai ver aplicações avançadas. Então, essa aula, como eu falei, ela reflete um pouco essa sequência de temas, né? E assim, eu vou passar, mostrar esses trabalhos, mas de uma maneira superficial. Eu não vou explicar nenhum trabalho, quer dizer, mais para vocês darem uma olhada, né? E como eu falei na aula passada, todos esses trabalhos eles estão, né, nesses slides que eu coloquei aqui no ETC, né? Esses aqui são os slides da aula passada, esses aqui são os slides dessa aula, e tem todos os links, né, que eu vou mostrar aqui. Então, vocês podem, né, além do dever de casa que o Alisson passou no assignment, né, vocês podem também usar isso como um dever de casa de dar uma olhada com mais calma das coisas que eu vou mostrar aqui. Eu vou passar assim superficialmente sobre elas, mais para mostrar para vocês o caminho das pedras e vocês poderem entender
como as coisas se enquadram e tal, e também até como olhar um trabalho nessa área de machine learning, né? Como eu falei, normalmente, atualmente, quem faz pesquisa e desenvolvimento nessa área de inteligência artificial, normalmente faz um artigo, publica no archive, coloca o código disponível no GitHub, né? E muitas vezes também faz um portal, uma página web que tem os bancos de dados, e tem resultados, tem vídeos, né? Então é mais ou menos isso que eu vou mostrar. E como eu falei no começo, né? Quer dizer, a gente vai seguir essa sequência de temas, começando com modelagem geométrica, e aí eu vou mostrar tipos diferentes, né, de modelos geométricos usando machine learning e até comentar um pouco assim a diferença entre eles, vantagens e desvantagens, né? Com a observação que isso a gente vai ver com detalhe ao longo do curso. Então, eu vou só destacar alguns trabalhos que são importantes para vocês terem uma noção, né, de como essa parte de modelagem geométrica usa aprendizagem de máquina, né? E aí eu vou passar para uma parte, que é essa parte aqui de volume rendering light fields, que é uma coisa que a gente não vai discutir muito em detalhe no curso, mas ela vai aparecer quando a gente for falar de reconstrução 3D a partir de imagens, né? E aí tem dois trabalhos aqui bem interessantes, e esse, o segundo aqui, o Neural Radiance Fields, o Alisson vai explicar bem mais para o final do curso, porque isso é assim, uma revolução nessa área, né, de coisas novas que estão sendo feitas, né? E aí, na sequência, eu vou falar de visualização usando princípios físicos, porque isso é muito importante para você integrar a aprendizagem de máquina num sistema de visualização, onde você tem aprendizagem de máquina com autossupervisão, né? Então, você usa modelos sintéticos, modelos reais, você pode comparar eles e aprender a partir do próprio sistema de criar imagens e modelar uma cena, né? Então, esses dois trabalhos aqui são nessa linha, são os trabalhos assim, mais importantes da área. E aí eu vou terminar com essa parte de aplicação, né, que, na verdade, aqui é um curso, né, que foi dado no SIGGRAPH, que usa resultados de visualização baseada em física, né, para produção em cinema, em entretenimento, em jogos, né, e mostra como isso é usado na prática, né? Então, para dar uma boa visão geral para vocês, né, dessas coisas todas. Então, eu vou começar com esse trabalho, que é o Mesh RCNN, né? Então, assim, para dar o contexto disso, a gente vai usar como plataforma o PyTorch 3D, e esse trabalho ele tem uma importância muito grande porque ele foi, na verdade, desenvolvido por pesquisadores que atualmente estão desenvolvendo e dando manutenção, né, na plataforma do PyTorch 3D, né? Quer dizer, então, o PyTorch 3D ele tem um lado, né, de pesquisa, um lado de desenvolvimento, né, e os autores desse trabalho, né, são as pessoas principais do PyTorch 3D. Então, eu vou começar mostrando aqui, né, o projeto no GitHub, né? Então, se vocês olharem aqui, né, você vê que quem cuida do site aqui é a Geórgia, que é da Facebook e que é uma das principais lá do PyTorch 3D, né? Então, aqui, né, os autores é a Geórgia Krikolak, né, o Justin Johnson e o Jitendra Malik, né? O Jitendra Malik é um professor, né, que é um pesquisador muito importante nessa área de visão computacional, e a Georgia e o Justin Johnson. O Justin é professor também lá de Michigan, né? Eu falei na semana passada sobre o curso dele, né? E na aula da terça-feira também, né? E a Georgia é uma pesquisadora que é uma das principais nessa área, né? Então, o que é o Mesh RCNN? Se vocês forem olhar aqui nessa imagem animada, a ideia, quer dizer, é você fazer, né, segmentação de imagem, identificação de objetos em imagem,
a partir, né, de uma inspiração e como isso é feito usando visão computacional, né? Então, você pega imagens, tipicamente uma imagem só, né? E daí você, com essa imagem, você vai identificar na imagem regiões onde tem objetos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela está identificando dois objetos, né? Essa cadeira, poltrona e esse sofá, né? E a partir daí, a ideia é você conseguir, na verdade, segmentar um objeto 3D e entender esse objeto 3D a partir de treinamento, né? Então, é um trabalho que pega toda a herança, né, de aprendizagem de máquina com visão computacional, porque esse RCNN é Regional Convolutional Neural Network, né? E isso é um artigo muito importante se vocês procurarem na web, né? RCNN, né, é um artigo dos mais bem-sucedidos para você identificar objetos e fazer exatamente isso. Quer dizer, você, numa cena, marcar que isso aqui é um sofá, isso aqui é uma cadeira, né? E aí, a partir daí, você quer, na verdade, passar isso para 3D criando uma malha, né? Então, aqui para vocês verem, né, como eu falei, né, para instalar isso aqui, né, você usa, na verdade, o PyTorch 3D, né, que exatamente os autores desse artigo, né, são as pessoas que desenvolveram o PyTorch 3D. Então, mais ou menos em paralelo, eles foram trabalhando nessa pesquisa e em criar essa plataforma do PyTorch 3D. E o PyTorch 3D é patrocinado, né, pela Facebook, fica dentro dos laboratórios, né, de pesquisa nessa área de inteligência artificial da Facebook. E uma coisa que eles desenvolveram lá é essa plataforma Detectron. Exatamente, esse Detectron é também um sistema geral, né, para você poder fazer essa segmentação de imagem, quer dizer, identificar numa imagem que tem um objeto numa certa posição e tal, né? Então, assim, você vê que, como eu falei, o avanço do estado da arte vai levando a você combinar as pesquisas, né? Como eu falei, fazer pesquisa nessa nossa área é como construir uma escada para o céu, né? Aquela música, né, de rock, né, em inglês é Stairway to Heaven, né? Então, você vai botando os degraus, né? Uma escada que não existe, você quer chegar no céu, vai colocando os degraus, vai pisando em cada degrau para colocar os degraus acima. Então, os trabalhos todos são muito baseados em trabalhos anteriores, né? E isso é mais reforçado ainda pelo fato de que as pessoas disponibilizam os códigos, você pode experimentar, testar, e isso faz com que o estado da arte avance muito mais rápido nessa área do que em outras áreas mais tradicionais, né? E também comparado com o que era feito antigamente, que não tinha toda essa tradição de compartilhar o código e as pessoas poderem testar, né? E, além disso, você tem todas essas competições, né? Você tem bancos de dados que as pessoas fazem, né? Assim, usam os mesmos datasets para poder testar os algoritmos e, quando você faz um artigo, você compara com os trabalhos anteriores em cima desses datasets. A gente vai ver isso, né, quando for olhar os artigos, né? Então, aqui, na verdade, é relativamente simples instalar isso, porque você vê, você tem que, na verdade, fazer um clone do repositório, né? E aí você vai instalar todo o ambiente e já tem um demo todo pronto aqui que você pode rodar, né? Então, quem tem uma máquina razoável, né, com GPU e tal, pode pegar isso e testar, né? E nota que aqui essa demonstração, né, ele já está usando uma malha, um modelo, né, treinado, né, uma rede neural treinada. Então, isso aqui, está vendo? Ó, Mesh, né, PTH, né, é um checkpoint, né, que tem os pesos da rede, né, que vão ser usados para fazer a inferência em cima dessa imagem aqui, e vai gerar o resultado
nesse folder, nesse diretório, né? E aqui tem um arquivo de configuração, que são todos os parâmetros que você vai usar, né, para essa demonstração, né? E a demonstração é esse arquivo em Python aqui, né? Então, você olhando aqui, você vai ver, né? A gente pode até clicar aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do que o Alisson mostrou aqui, tá vendo? Onde você tem todas as coisas aqui para você poder fazer, né? Então, assim, obviamente, para você rodar os experimentos todos, né, você tem que baixar o banco de dados, que é o ShapeNet, que a gente falou na aula passada, né? Tem também esse Pix 3D, que é um outro banco de dados, né? Então, tem uma porção de coisas que você precisa, mas, de qualquer maneira, assim, você já simplesmente baixando, tendo um computador com GPU, dá para ver os resultados, né? E aí eu queria mostrar o paper assim, só superficialmente, né? Então aqui está o paper no Archive, né? Vocês podem ver o PDF, né? E a gente pode olhar assim por alto para entender como é a estrutura do arquivo, né? Então assim aqui, né? Se a gente for olhar aqui, a primeira coisa é aquilo que eu falei. Isso eu vou explicar com mais detalhe no curso, né? Vou dar uma aula só sobre esse artigo, né? Então, aqui você vê que essa primeira fase, né, corresponde ao RCNN, quer dizer, entra uma entrada e ele identifica que aqui é um sofá e aqui é uma cadeira, né? Então, isso aí é o algoritmo que já existia antes. Então, o algoritmo novo ele resolve um problema de, a partir disso, né, fazer uma segmentação desses objetos em 3D, né? Então, ele tem a segmentação aqui, né, do sofá e da cadeira em 2D na imagem, e ele tem que passar isso para 3D, e aí o que ele faz é uma coisa em duas etapas. Eu depois, na aula, vou explicar com mais detalhe por que é feito isso, mas ele primeiro cria um modelo volumétrico, né, de cubinhos aqui com voxels 3D. Então ele estende o 2D para o 3D, de pixel para voxel, né? E aí a partir daí, com essa base que seria assim a geometria grosseira dos objetos detectados, aí ele cria uma malha poligonal para cada um dos objetos, né? E aqui ele mostra tipos de predição, né, que eles fizeram, né, nesses dados do banco do dataset Pix 3D, né? E, obviamente, todo artigo tem uma seção sobre trabalhos relacionados e compara com outras coisas. Depois tem a descrição do método. Aqui é exatamente a rede do Mesh RCNN. Eu não vou falar em detalhes aqui, mas vocês podem ver que é um pouco o que eu falei na primeira, segunda aula do curso, que as redes, atualmente, elas, na verdade, são compostas de várias sub-redes, com pedaços, coisas que fazem coisas diferentes e tal, né? Então, aqui você tem exatamente aqueles passos, né? Que entra a imagem, aí joga para 3D, você tem esse dado 3D que daí você vai criar uma malha, aí essa malha você tem que otimizar em cima da malha baseado na imagem, então tem que relacionar o 3D com a projeção dele na imagem, né? E aí você tem todos os passos aí como isso é feito, né? E você tem toda uma questão que a gente vai ver no curso, né, de sistemas de coordenadas, porque você tem o sistema de coordenadas da câmera, você tem o sistema de coordenadas do mundo, tem que relacionar essas coisas, né, através de transformações e tal, né? E aí tem todas as operações que você precisa fazer, né? A gente vai falar isso muito também durante o curso, né? Converter voxels para malha, né? Alinhar vértices, fazer convolução, refinamento, etc., né? E aqui são as funções de perda, né? E que é uma coisa muito importante que a gente vai falar, o Alisson vai falar mais sobre isso no próprio contexto do PyTorch 3D, né? E aí, baseado nesse modelo, quer dizer, eles fazem experimentos, né?
usando dois bancos de dados. Então, se eu olhar aqui, que ele fala, aqui ele está usando o ShapeNet, né, que é um banco de dados clássico, que é similar ao banco de dados do ImageNet. Então, o ImageNet é um banco de dados de imagem anotado, né, e o ShapeNet ele é inspirado no ImageNet, então usa a mesma classificação de anotações, só que para objetos 3D. Então, você tem um banco de dados de objetos 3D, né? E aí você tem como comparar, né, com outros trabalhos, porque assim, a maioria dos trabalhos, né, usa esse dataset como referência, né? Inclusive tem competições para ver qual é o melhor algoritmo, do mesmo jeito que tem competições, desafios, né, com o ImageNet, né? Mas o ShapeNet é um banco de dados que é todo anotado, né? Então, para testar, né, a efetividade, né, do método, né, a generalização do método, aí ele vai avaliar o método depois de testado, né? Eu falei, in the wild, né, quer dizer, são imagens que existem, né, assim, na internet. Então, ele pegou um dataset, que é esse dataset Pix3D, né? E daí ele testa aqui também para ver a efetividade. Então, o resultado desses experimentos primeiro ele descreve os experimentos, né, com o ShapeNet, né, fala de como que ele avaliou as coisas, né, a implementação, né, e aqui a gente vai ver essas coisas todas no curso, né, o tipo de rede que é para imagem, que é o ResNet, a gente vai falar disso, né? E aí depois aqui, né, tem já várias comparações, né, e descrevendo essas comparações, relacionando com métricas diferentes e outras coisas, né? E aqui ele está comparando com esse trabalho que é o Pixel to Mesh, né? Então, eles reimplementaram esse trabalho para fazer essas comparações. Muitas vezes os autores usam a implementação original que foi publicada, né, e fica disponível, né? Então, você vê o tipo de comparação que você tem que fazer, né? Então, aqui você vê, está vendo? Ele tem esse pixel do mesh, uma coisa que é só com os voxels, né? E aí aqui ele compara, né, o método deles, né? Na verdade, duas versões do método deles com o pixel do mesh, né? E esse outro método aqui, SphereInit, né? E aqui você tem, na verdade, né, baseado em cada métrica, né, quais foram os que funcionaram melhor e etc. E aqui também são dados, quer dizer, o número de faces, o número de vértices, etc. Né? Então, aqui é uma comparação mais quantitativa, né, numérica, e aqui é uma comparação qualitativa, né? Você olhar, né, assim, o resultado visualmente, né? Então aqui é a imagem de entrada, né? E aí aqui usando, né, uma certa função de perda, aqui uma outra função de perda, e assim por diante. E aqui a comparação com o Pixel to Mesh. E nota que eu não vou explicar isso, mas assim, esse método ele foi feito para detectar topologias, né, que não são homeomorfas à esfera, né? Então, essas mesas e cadeiras aqui, né, tem uma topologia geral. E a reconstrução, né, do Pixel to Mesh não consegue fazer isso, né? Então, isso é um avanço no estado da arte, uma das razões que eles desenvolveram esse trabalho, né? E aqui tem mais comparação, né, comparação de performance, de tempos e tal, né? E tem muito que é feito, né? Esses ablations, né? Que isso aí, na verdade, é você experimentar com parâmetros e hiperparâmetros diferentes do seu modelo e da sua rede para ver o que faz diferença e o que não faz, né? E aqui são os experimentos com o Pix 3D, com esse banco de dados que
é mais geral, né? E não é tão controlado, né? Então, in the wild, né? Então, aqui eles estão fazendo vários testes, né? E aqui mostra exatamente quais são os exemplos de predição, né? Nesse banco de dados do Pix 3D, né? E aqui mais exemplos mostrando como é que funciona, né? Bem, e aí termina com uma parte de apêndice, né? Esse artigo ele é muito, como é um artigo que foi colocado no archive, eles colocaram tudo. Então tem esse apêndice que diz como é que é a implementação daquela parte de fazer coisa volumétrica, né? Como ele faz a amostragem da malha, né? Detalhe a arquitetura aqui com bastante detalhe, né? Tanto em termos das operações e uma série de outras coisas, né? E aqui tem mais detalhes ainda, assim, de como a rede assim, tem as entradas e as saídas das diversas camadas da rede, né? E daí compara com outras redes, compara com essa rede que a gente vai falar no curso, que chama Occupancy Networks, né? E daí discute como fazer visualizações, né, e testes, né? Então aqui tem mais comparações qualitativas, né? Comparando o Mesh RCNN com o Pixel do Mesh, né? Então, assim, esse é um trabalho importante, né? Porque eles conseguiram um avanço no estado da arte de conseguir, a partir de uma imagem, fazer segmentação e detectar objetos e criar a geometria dos objetos para objetos genéricos, com uma topologia geral, né? E criar uma malha poligonal. E aqui tem vários resultados, né? De modelos, né? Que eles selecionaram aleatoriamente, né? E mostrando como isso funciona, né? De maneira efetiva, né? Então, esse é o artigo. Então, esse artigo é bom para vocês verem assim, quem faz pesquisa nessa área, o trabalho que você tem que ter, né? Quer dizer, você não só tem que ter a ideia de criar, né, um método novo, né, para avançar o estado da arte, mas para o artigo ser um artigo científico, né, você precisa, na verdade, fazer todas essas assim, comparações, testes, avaliações, né, validações, e reportar isso, e tem que fazer, né, assim, essas análises quantitativas, as tabelas, tem que ter métodos de visualização para ver os resultados, né? Então, assim, isso é um exemplo completo de um trabalho de pesquisa que, assim, num curso muito avançado, poderia ser, né, assim, um projeto de final de curso, você pegar um artigo e melhorar ele, né? Então, reimplementar o artigo e melhorar ele, né? Então, a gente começa com esse Mesh RCNN, porque até ele é muito relacionado com o PyTorch 3D, que a gente vai usar fortemente aqui no curso, né? Então, agora eu queria passar para o Deep SDF. SDF é o acrônimo de Signed Distance Function, né? Então, a gente vai ver no curso que esses modelos tridimensionais, né, você tem uma sequência natural que é essa. Você tem imagem, que é uma coisa com pixels, né? Aí você passa para 3D, você vai ter uma coisa volumétrica, que é uma coisa com voxels, né? Como a gente viu no Mesh RCNN, né? Mas para você modelar a superfície, uma das maneiras é modelar de maneira explícita, né, através de uma malha poligonal. Mas você tem uma maneira de modelar uma superfície usando uma superfície implícita. Então, você modela isso, né, de maneira extrínseca, né, caracterizando por uma função, né, que essa função é de distância com o sinal, o conjunto de pontos que forma a superfície, né? Então, esse foi o primeiro paper que fez grande sucesso. Tem dois papers que a gente vai falar no curso, né? Um é esse Occupancy Networks, que eles citam no RCNN, e o outro é o Deep SDF, né? São dois jeitos de usar modelos implícitos para geometria 3D com machine learning, né? Então, aqui tem duas coisas importantes desse artigo, né? A primeira é usar modelos implícitos com uma função de distância com o sinal, e o segundo, na verdade, é
aprender mais do que um modelo, mas aprender uma classe de modelos, né? Então, aqui vocês podem ver o seguinte, vocês podem ver que você tem uma forma, que é o ground truth, você amostra pontos aqui, e aí, a partir desses pontos amostrados, né, você vai criar uma função implícita para a forma dessa superfície, né? Mas ele faz isso para uma classe de modelos. Então, por exemplo, ele pega várias cadeiras ou vários carros e ele aprende esses modelos todos, né? Cada classe separadamente, obviamente. E aí você tem o que é chamado um código latente, que seria uma coordenada exatamente nessa distribuição, né, de tipos de cadeiras ou tipos de carros diferentes. E se você mudar as coordenadas, né, dessa variedade que ele aprendeu, né, multidimensional, né, você está andando por esse espaço de formas, né, mudando a forma de uma cadeira para outra. Então, aqui ele está mostrando exatamente como você, variando suavemente esse código latente, você varia a forma, né? E você, na verdade, tem uma família de formas que você consegue variar continuamente de um modelo para o outro, né? E esse modelo é muito suave, e isso é feito o método, ele aprende exatamente essa parametrização, né? E aí tem esse segundo vídeo que dá para entender isso melhor, que aqui você está vendo uma projeção, né, da variedade, né, multidimensional, e aqui ele pegou um caminho, né, nessa variedade, então ele está andando pelo espaço, pegando esses códigos latentes e reconstruindo, né? Então, a continuidade que tem aqui, ela tem uma continuidade nas formas. Vocês podem ver que ela varia suavemente, e cada cluster aqui desses é um tipo de forma dentro dessa variedade, né? Então, aqui está marcado com cor, cada cor dessas é uma coisa. Então, essa área aqui é toda uma área de mesas, né? Você vai andando aqui, são mesas de um tipo diferente. Aí, quando você vem para cá, já é uma área de cadeiras, né? Então, você vai andando aqui, tem uma área de cadeiras, aí assim por diante. Então, você tem como aprender uma família de formas, né? E essa família de formas pode ser só de uma classe ou pode ser, na realidade, de vários tipos de objetos, né? E aí você tem que ver como trabalhar com essa parametrização. Então, foi um dos primeiros métodos que propôs isso de uma maneira efetiva, né? E aqui a página do GitHub deles já é totalmente diferente. Eles, por acaso, também são da Facebook Research, né? Assim, é um paper que foi publicado no CVPR em 2019, né? E teve uma grande repercussão, né? Ele já é bem mais difícil de você testar, porque, diferentemente do Mesh ACNN, que usa essa plataforma do PyTorch 3D, ele fez uma coisa toda em C++, né? Usa Python, mas usa C++, né? E, então, ele tem toda uma maneira de estruturar os dados aqui, né, para poder exatamente aprender as coisas, né? Então, ele tem que, na verdade, criar a estrutura aqui para você colocar as classes de objetos e, diferentemente do Mesh ACNN, ele não usa imagem, ele usa só modelos geométricos. Então, você tem aqui, tá vendo? Você tem os dados, né? E aqui você tem esse arquivo JSON que vai descrever com detalhe o conteúdo. E aí você tem as amostras, e aí você tem, tá vendo, a amostra por dataset, por classe e instâncias, né? E aí aqui você tem, né, os arquivos PLY, né? E aqui a maneira como isso é feito, ele junta a geometria, né, com a função de distância. Então, a notação aí o que entra são pontos com a distância para a superfície, né? E aí você, para criar um experimento, né, você tem toda essa estrutura aqui de diretórios, né, que você vai colocar as coisas aqui, e aí aqui você tem, na verdade, quer dizer, os parâmetros do modelo, tá vendo? Época,
PTH e etc., né? E aí você usa isso aqui para você depois poder fazer os diversos testes, avaliações e tal, né? Então, como eu falei, ele é muito mais difícil de você usar, porque primeiro você tem que pegar dados e pré-processar os dados para colocar naquele formato, né? E, na verdade, uma grande parte do código é toda em C++. Então, esse código de pré-processamento é todo em C++, e ele precisa de vários pacotes aqui, né? O CLI 11, o Pangolin, NanoFlan, Eigen 3D, né? E ele usa o CMake, né, para poder compilar esses programas que fazem o pré-processamento, né? Aí, depois que você faz isso, né, aí você pode treinar o seu modelo, criar um experimento daqueles com aquela estrutura, e você pode, na verdade, visualizar o progresso disso, né? Como as coisas estão evoluindo, que é um negócio muito importante para você, ainda mais se você está desenvolvendo alguma coisa ou fazendo mudanças de uma coisa que já existe. E aí, quando termina tudo, você vai ter, né, fazer a avaliação, e aí você vai reconstruir, né, os dados a partir da função de distância, criando uma malha poligonal a partir da função de distância, né? E a outra questão aqui é que esse método, como ele cria uma função global do espaço, a partir de pontos, se você tem uma amostragem, né, da superfície do objeto com pontos faltando, né, você pode, na verdade, criar uma superfície contínua, né, compacta, fechada, né, que é a característica de uma representação implícita, né, a partir de dados que estão faltando. Então, aqui tem uma das aplicações essa, né, de você fazer shape completion, né? E, bom, aqui tem exatamente dados ligados, né, com um artigo que eles publicaram no CVPR e exemplos, etc., né? Então, assim, se vocês forem olhar o artigo aqui, né, tem um pouco daquilo que eu falei. Esse artigo também, inclusive, é mais difícil de ler, porque os autores eles assim deixam algumas coisas para você ler em outras referências e mencionam rapidamente algumas coisas, né? Então aqui exatamente ele começa. Isso também é outra característica que muitos trabalhos nessa área têm, né? Que é você assim começar o artigo com o cabeçalho aqui, né? Que tem o título, os autores, mas aí você tem essa imagem aqui que meio que resume o artigo, que é um teaser, né? Então, nessa imagem aqui, ele resume todo o trabalho de pesquisa, né? Como se fosse o trailer de um filme de longa-metragem, né? Então, ele mostra aqui aquele exemplo daquele vídeo, né? Que você tem um espaço de cadeiras e um espaço de carros, né? E você está passando pelo espaço latente, né? E ele mostra aqui que isso vai de uma coisa contínua, né? Porque você vê que aqui o braço dessa cadeira para cá está mudando. Então, muda desse tipo de braço para esse, a perna da cadeira também, né? E aí daqui já muda para cá de outro jeito, aí aqui perde esse braço, aí fica uma coisa totalmente sem braço, aqui muda o encosto e chega aqui, né? Então, é uma mudança bem suave, do mesmo jeito que aqui também, né? Passa de um carro utilitário, né, para um carro de passeio, para um carro tipo SUV aqui, né? Então, isso simplesmente a rede aprende isso, né? E, obviamente, eles pegam os melhores exemplos para colocar nesse teaser, né? E aqui, assim, essa figura é importante para entender o que é a representação implícita, né? Que você tem pontos, alguns pontos estão dentro da superfície, outros estão fora da superfície, tem uma distância, e os pontos que têm distância zero são os pontos que estão na superfície. E isso é a representação. A representação aprende uma função de distância, né? Bom, aqui ele compara com outros trabalhos relacionados, né, com Deep Learning 3D, né, e outras representações, né? E aí ele compara com representações baseadas em pontos, baseadas em malhas, como o Mesh RCNN, né, baseado em voxels, né? E aí fala das vantagens, né? E fala de várias técnicas, né, de você poder aprender, né, com esses dados e criar essas representações.
E nota que ele usa assim, como base aqui algumas dos tipos de rede que a gente discutiu, né? Os autoencoders, né? E as redes generativas adversárias, né? E fala desse problema de completar formas, né? Porque é uma aplicação importante, né? E aí ele entra exatamente no método, né? Coloca a matemática da coisa, e ele coloca uma coisa que ele propõe que assim como uma coisa nova, que é assim, ele não quer, assim, você pode, na verdade, quando você vai implementar esse método, você pode simplesmente treinar para reconstruir uma única forma, né? Então você tem que dar os pontos dessa única forma, e você vai ter uma coisa que a gente chama de como se fosse uma regressão, né? Quer dizer, ele vai ajustar uma função, né? Que é essa função implícita, aos dados de entrada dessa forma, quer dizer, são os pontos, né, que têm valores de distância, ele vai aprender essa função de distância, fazer uma regressão dessa função, que é uma função contínua, né? E aí, com isso, esse tipo de rede, né, que ele só vai conseguir reconstruir uma única forma, né? Mas se, na verdade, ele treina várias formas para aprender a distribuição de formas, né? Aí ele pode entrar com código de cada forma diferente e vai gerar um modelo diferente, né? Então aqui seria um espaço latente de códigos, né? E aí aqui é como se fosse a coordenada de né? Uma superfície específica, né? Só que para aprender isso, normalmente o que se usa é os chamados autoencoders, né? Que você tem que codificar para criar esse código aqui, e aí, para saber reconstruir, você vai decodificar e se compara um com o outro, né? E ele bolou um jeito um pouco diferente, de em vez de usar o autoencoder, ele usa esse autodecoder, né? Que tem um jeito de você, a partir dos dados, né, criar a rede que faz a decodificação sem precisar fazer essa codificação, né? Então, isso é uma inovação que ele introduz aí, né? E aí tem exatamente como que a formulação, né, do autodecoder, explica a matemática disso, etc., né? E aqui tem uma comparação, né, da reconstrução, né, que preserva níveis de detalhe e tal, né, comparando, né, com essa Occupancy Networks aqui, né? E aí, bom, obviamente, aquilo que eu mostrei, a preparação de dados é um pouco complicada, ele explica como você faz isso, né? E depois mostra os resultados, né? E aqui também ele explora muito, né, essas comparações e os resultados, né, dentro do tipo de aplicação, né? Então, aqui também ele está mostrando o ground truth, que é uma malha de entrada que foi usada para gerar os pontos, né? E aqui é a malha extraída da função de distância, né? E aí aqui tem outros, desculpe, pulou aqui. E aí aqui tem outros métodos, né? Que são dessa referência aqui 22, né? Que não são tão bons. E nota que um dos problemas é exatamente essa questão, né, da topologia, né? Aqui é uma topologia que é semelhante, né? Tem a mesma topologia da esfera, né? E aqui é a topologia geral, né? E aí exatamente ele compara, né, o resultado dele com esse resultado dessa referência 22 e mostra aqui várias coisas de reconstrução de formas de teste, né? E aqui tem todos os dados quantitativos e aqui os dados qualitativos, né? E aqui ele já está mostrando essa parte de você completar a forma, né? Então, você está vendo aqui são os pontos de entrada, né? E tem pontos faltantes aqui em vários lugares, né? E mesmo assim ele consegue reconstruir uma forma compacta, completa, né? E aqui ele está mostrando de vários pontos de vista, e aqui está comparando com outro método que não é tão bom e tem problemas, né? Bom, aí tem as conclusões, e aí, como eu falei aqui também, né, como esses artigos de archive, eles mostram, né, assim,
muito mais detalhe do que se fosse um artigo de conferência, né? Normalmente, quando você publica na conferência, essa parte que fica em apêndice seria um technical report que é citado, né? Então, aqui, por exemplo, ele faz uma coisa de fazer o shape completion pegando dados com ruído, né? E aí gera o ruído de uma maneira controlada, etc. E aí mostra como é que isso funciona, né? E aqui são os resultados, né? De você ter os dados sem ruído, os dados aumentando o ruído, e aí, assim, como que isso vai funcionar, né, no método deles, né? Aqui já mostra exatamente a arquitetura da rede. Aqui são as camadas da rede, como é que ele que a rede propriamente dita não é colocada, não é mostrada naquela parte principal do artigo, né? E aqui são várias outras tabelas mostrando exatamente esse negócio, a acurácia da regressão, porque no fundo, né, essas redes neurais para funções implícitas, ela faz uma regressão, né? Então ela tem que, na verdade, vamos dizer assim, interpolar os pontos, né, de uma maneira contínua e suave, né? E isso é baseado em várias métricas, né? No caso, a gente vai falar aí depois, né, a distância de chanfer e coisas assim, que é uma métrica para comparar superfícies, né? E aqui ele compara também, né, com outros métodos de aprender, né, usando esses métodos baseados em autoencoders, né, não supervisionados. Então, aqui, né, ele compara com o Variational Autoencoder, né, e o Standard Autoencoder, com os dados do MNIST, né, que o Alisson já mencionou aqui no curso. Então, ele cria como se fosse uma função de distância 2D, né, para aquelas desenho daquelas letras, né, em 2D. Né? Então, é uma curva, né, que é o contorno da letra, né, que é dada por uma função de distância a os pontos dessa curva. E aqui vocês podem ver exatamente aquela coisa do espaço de parâmetros, a parametrização, porque você tem as letras aqui, e você variando numa dimensão e na outra, você vê como varia suavemente. E aí ele está comparando, na verdade, né, um variational autoencoder, que é o método clássico, né, com um autoencoder comum, né, e com o método dele, que é o autodecoder, né? Então, isso aqui é importante para entender como funciona esse esquema que ele bolou do autodecoder, né? E aqui ele já está visualizando isso nos dados do MNIST mesmo, né? E aí tem todos os testes aqui, etc. Né? Quer dizer, e aí tem, na verdade, explicando como ele fez essas avaliações quantitativas, né? Como é que você prepara os dados, né? E como é que você testa, que métricas você usa, etc. Né? E aí, no final, tem mais alguns resultados aqui, né, de reconstrução e para completar as coisas e tal. Né? Tem vários resultados finais, e aí termina o artigo. Né? Então, a gente também vai falar sobre esse artigo de PSDF em detalhe, explicar a matemática dele no curso. Né? Bem, então agora eu queria passar para uma parte que é muito ligada, como eu falei, com campos de iluminação e com reconstrução a partir de imagens. Né? Quer dizer, o problema de reconstrução a partir de imagens é que você tem câmeras, né, que estão fotografando, né, visualizando uma cena tridimensional, e só com essas imagens você quer reconstruir a cena tridimensional. Mas para isso você tem que conhecer as câmeras, calibrar as câmeras, e aí você cria um espaço de raios, né, que, por coerência, você consegue reconstruir a geometria da cena, né, sem ter os dados 3D, né, como tinha nesses outros problemas que eu mostrei de modelagem, né, do Mesh ACNN no GPSDF. Né? Então, aqui, esse método também usa uma função implícita, né? Só que ele usa esse Differentiable Volumetric Rendering, que é uma coisa que a gente vai falar no curso depois. Né? Quer dizer, então, a ideia é que ele vai construir a função implícita, né, usando uma visualização diferenciável, né, sem a supervisão 3D. Quer dizer,
como eu falei, é você ter, né, um differentiable rendering. A vantagem é que você pode fazer um treinamento não supervisionado, né? E aí, aqui, está vendo, esse trabalho também é fácil de você experimentar, porque ele usa o ambiente Anaconda, né, com Python, né? Então, se você tem o Anaconda instalado no teu sistema e tem uma GPU, né, você cria um ambiente Anaconda, né, e daí você configura ele, né? Aqui, na verdade, nesse setup vai ter umas compilações e tal, mas se a máquina estiver configurada de maneira correta, vai tudo funcionar. E aí você pode, na realidade, quer dizer, primeiro gerar esses dados de demo, que já estão todos prontos aqui, né? E se você quiser testar, aí você tem que, na verdade, carregar esses bancos de dados, né, os datasets, né? E isso aqui é a parte complicada, porque normalmente esses bancos de dados todos são muito grandes, né? Então você tem que ter espaço em disco na sua máquina, etc., né? Aí tem que fazer assim, você pode alternativamente a usar esses bancos que, por exemplo, aqui também está vendo ele está usando o ShapeNet, né? E usa esse DTU também, Multiview Dataset, né? Mas você pode também, né, pegar os dados pré-processados dele, que assim, vai facilitar a sua vida, né? E aí você vê como é que é a coisa, quer dizer, o tamanho dos bancos de dados, né? Esse primeiro aqui, o ShapeNet, né, com supervisão 2D e meia, né? São 114 gigabytes, né? Esse segundo, com supervisão 2D, 34 gigabytes, né? E esse C aqui, que é um conjunto de dados pequeno, né, tem 500 megabytes, né? E o dele é menor ainda, né? E aí ele mostra como você gera as malhas a partir de um modelo treinado, né? Como você faz, né, exemplos com suas próprias imagens, como você avalia e aí como você treina, né? Ele de propósito botou o treinamento por último porque é a parte mais difícil, né? E aí normalmente uma coisa interessante é que quando você trabalha com isso, né, o ideal é você visualizar o treinamento, a evolução do treinamento, né, do método de gradiente descendente estocástico, né, que vai fazer o treinamento no seu conjunto de dados, com os vários mini-batches e tal, né, usando ferramentas, por exemplo, como o TensorBoard, né? Então, aqui ele explica como fazer isso, né? E também uma coisa interessante é que ele coloca aqui, né, que nesse ano, que foi em 2019, né, e depois um pouco em 2020, teve um grande avanço do estado da arte nessa área de representações implícitas. Inclusive, lá no INPA, nós criamos um grupo de estudo só para estudar essas coisas, né? E você vê a quantidade de trabalhos que tem aqui, né? E, inclusive, tem, né, o de PSDF, tem esses outros que são, né, baseados, né, em campos de iluminação, né? Então, com isso, eu queria exatamente passar para esse trabalho de campos de iluminação, que, como eu falei, né, o Alisson vai mostrar esse trabalho em detalhe, a implementação e tal, mais para o final do curso, né? E esse trabalho foi uma revolução, porque o campo de iluminação, né, vem da função plenóptica e é usado em computação gráfica já há algum tempo, mas fora do contexto de Deep Learning. E quando os pesquisadores colocaram Deep Learning, eles fizeram uma mudança de paradigma que realmente conseguiram resultados assim impressionantes, vocês vão ver aí, e que assim mudaram a maneira de ver a computação gráfica, né? E também a própria área de campos de iluminação, né? Então, isso aqui é o portal deles, né? E aí você vê o tipo de resultado que tem, né? Essencialmente, aqui o que eles estão mostrando é você representar uma cena a partir de um campo de iluminação, né, que eles chamam de Neural Radiance Field, que é o acrônimo, né, de NeRF, né? E a ideia é você poder fazer novas visualizações 3D, né? E isso vem a partir de imagens, né?
Então, se tem uma resolução assim muito grande. Então, isso aqui são imagens de uma cena real. Você cria um campo de iluminação totalmente digital e você consegue visualizar isso, né, de maneira perfeita, né? E, obviamente, você pode fazer isso também, né, usando cenas sintéticas. Então, você gera imagens sintéticas no ambiente como o Unity, ou Unreal, ou num outro sistema, o Blender, né? E você tem objetos que aí você vai também poder fazer essa reconstrução completa, né? Então, eu depois vou mostrar esse vídeo, mas qual é a ideia? A ideia é exatamente essa. Você tem um espaço de raios, né? Você tem as imagens, né? E você vai usar uma coerência, né, dos raios nas imagens em pontos diferentes. Então, essencialmente, a função que ele vai aprender, o que a rede vai aprender, é a partir, né, de raios que são exatamente esses raios aqui. E você tem a direção, que é o θ e φ, né, que é a direção, e o ponto de origem. Então, o raio que saiu daqui do ponto x, y, z, nessa direção θ, φ, né? E aí você vai ter uma função que vai dar, ao longo desse raio, né, num certo parâmetro, a densidade e a propriedade fotométrica, né, uma cor ou uma radiância, né? Então, essa função aqui que ela vai aprender é uma coisa assim: você tem o raio, e aí, por exemplo, aqui é ar, né? Então não tem densidade nenhuma. Aí aqui chega perto de uma superfície, vai aumentando a densidade, e o método ele otimiza exatamente para a coerência no espaço de raios, a partir de vários raios diferentes, isso casar e você tem a reconstrução 3D. Então, isso é uma coisa que é um método de reconstrução 3D para criar, né, a partir de um campo de iluminação, né? E aí ele mostra aqui, né, os resultados sintéticos, né? Então, aqui vocês podem ver, né, você tem modelos 3D que foram usados, quer dizer, foram geradas imagens desses modelos 3D, né? A câmera é calibrada, passa para eles geram os raios, geram essa função implícita, né, que está associada com o campo de iluminação, e fica perfeito. E nota, se você olhar aqui, né, quer dizer, que ele captura aparência baseada na direção, porque é um espaço de raios. Então, esses brilhos especulares aqui na água e nos objetos aqui metálicos, né, ele varia do ponto de vista que você está olhando, né? Então, aqui, ele para enfatizar isso, né, aqui está vendo? Esse monitor, né, ele é quase que um espelho, né? Então, ele está refletindo toda a cena aqui, e na medida que você vai mexendo com a câmera, você vai ter um reflexo diferente, né? Mas aqui ele fez uma brincadeira que ele está mexendo com a direção, mas ele não está mexendo com a câmera que está gerando essa imagem. Então você vê que como a aparência varia baseada no ângulo, quer dizer, que é exatamente aqui, quer dizer, você passa, dá esses ângulos diferentes aqui, né? No caso aqui, isso aí serve tanto para o raio que é usado para fazer a reconstrução, quanto o raio que é usado para fazer a visualização, né? Então ali ele varia esse ângulo, mas a câmera ele deixa a mesma. Então você tem isso aqui, né? A mesma coisa aqui nesse fogão, né? Que você vê os brilhos especulares todos aqui mudando com a posição do observador, né? E aqui você vê como é que ele muda, né? E o que é importante nesse método, que realmente isso aí é uma coisa impressionante, é que a teoria até é bastante simples, e como é tudo baseado em imagens, se você pega imagens reais, tem essas densidades, você tem detalhes geométricos muito grandes, né? Então, por exemplo, aqui ele está mostrando o que seria um RGBD, né? Aqui é o RGB e aqui é a profundidade. E aqui dá para ver o nível de detalhe na geometria que ele consegue reconstruir nesse campo de iluminação, né? E a mesma coisa nessa outra imagem desse sino, né, que você vê
que aqui tem esses buraquinhos, essas coisinhas na árvore de Natal e tal, que essa geometria toda é capturada aqui, né? E o que é importante ver é que essa função é uma função do espaço, mas você tem toda a geometria e tem todas as propriedades visuais, né? Então, dá para você fazer composição e combinar ela com outros tipos de modelos geométricos. Então, aqui, né, ele tem essa cena e tem essa esfera sintética aqui, ela está andando na cena, né? E como a cena é totalmente tridimensional, né? Ela passa por trás dos objetos, etc., né? Ela pode sofrer a influência de iluminação, né? Várias coisas desse tipo, né? E você pode também reconstruir, né, a malha, né? Exatamente só pegando a geometria e depois você coloca uma textura. Então, esse trator aqui, ele vem de um modelo de Lego, né? Que aqui, inclusive, está totalmente em 3D, tá vendo? Você vê o nível de detalhe que ele consegue reconstruir, né, da peça, né, do Lego, né, só a partir de imagens, né? E o banco de dados desse trator aqui já com a cor, né? E aqui são cenas que foram capturadas a partir de dados reais, né, que ele consegue fazer a mesma coisa. Essa parte aqui, né, é uma coisa bastante avançada que eu não vou falar aqui, mas assim, um dos temas de pesquisa é como você usa isso além do básico, né? Então, por exemplo, você pode otimizar a parte, né, tanto de treinamento quanto de avaliação, né, de inferência da rede, né? Se você faz uma pré-inicialização usando o que a gente chama de meta-learning, né? Então, não vou falar muito sobre isso, mas isso aqui já é um outro projeto associado com esse, né? E aí você pode também mudar a própria iluminação. Não é nesse método, ele tem um outro, assim, esse artigo ele causou também, como eu falei, uma revolução nessa área, né? Eu mostrei ali aqueles artigos todos relacionados. Então as pessoas viram que funcionava muito bem e aí começaram a estender. Então esse método aqui, ele captura a cena, né? Mas ele não muda a iluminação, né? Aí tem métodos que você pode mudar a iluminação, que você faz a treinamento e a inferência ficar mais rápido e uma série de outras coisas, né? Então, esse vídeo aqui, né, eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é um vídeo que eles apresentaram na conferência quando eles publicaram, né, esse artigo, né? E aqui ele mostra mais ou menos, né, em detalhe como é que é a técnica, né? Como a gente ainda não tem muito tempo, eu vou só mostrar. Está vendo que aqui ele está passando, né, está mostrando exatamente aquilo que eu falei, o que ele está calculando, né, para cada ponto aqui, né, essa função, né, nesse raio, dada a direção do raio, vai dar qual é a densidade e a radiância, né, que é o campo de iluminação. Aí como é que é feito para calcular? Então ele tem aqui, né, o espaço de câmeras, né? Onde é que está? Aqui, tá vendo? Tem todas as câmeras, né? Cada câmera tem uma imagem, tem um raio, né? E ela vai visualizar o objeto, e aí você, combinando todas as informações, você vai reconstruir essa função, né? E aí, depois você reconstrói o modelo perfeito, né? Então, aqui ele está mostrando como eles fizeram isso para esse modelo de Lego, que é um modelo sintético, né? E aí mostra e compara com outros métodos, né? E mostra exatamente essa questão, né, de você poder ter muito detalhe aqui, e não só isso, é uma coisa que ele varia, né, com a posição, né? Então aqui também está comparando, ele consegue mais detalhes, que isso tem a ver com aquele negócio que estava escrito lá de positional encoding, né, etc. Então eu recomendo que vocês depois deem uma olhada nesse vídeo também, né, que mostra esses dados e vários resultados que tem no artigo e resultados adicionais, né?
E você vê que realmente é impressionante a qualidade que ele consegue aqui, né, e o nível de detalhe. E aí aqui está o artigo, né? Esse artigo é simples e bem escrito, né? A gente vai estudar ele no curso, vocês não precisam ler agora, mas é bom dar uma olhada geral, assim, para poder mais ou menos ver, né, como é que é, assim, os pontos principais do artigo e coisas assim, né? Até como se escreve um bom artigo, né? Então aqui, e você vê que isso é muito recente, né? Isso aqui é de agosto de 2020, né? Tem menos de um ano, né? E aqui exatamente tem aquilo que eu falei, que você tem as imagens calibradas, você tem as câmeras, e aí você vai construir aquela função que pode sintetizar qualquer imagem dessa cena a partir do campo de iluminação, né? E exatamente aquela explicação básica do método. Nota que é muito importante nessa área você conseguir fazer, né, visualizações e explicar o que você está fazendo com diagramas e gráficos que fique claro o que você está fazendo, né? Bom, aqui tem a matemática, né, do Regent Field, explicando exatamente essa questão, né, de você reconstruir radiância de maneira view-dependent e etc., né? E aí a série de outras coisas que eu vou passar aqui, porque a gente está com pouco tempo, eu quero chegar nos outros artigos também, né? Então, agora eu queria entrar nessa parte, que é a parte de differentiable ray tracing, né? Que, como eu falei, é muito importante, é um outro contexto, é um contexto mais ou menos ao contrário desse aí, né? Porque esse aí você está usando, né, um método de rendering diferenciável para reconstruir cenas 3D. O differentiable ray tracing ele pode ser usado para qualquer tipo de aprendizagem autossupervisionado e não supervisionado num contexto de computação gráfica, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você tem um modelo de uma cena, você tem uma imagem e você pode ajustar os parâmetros dessa cena, né, do modelo, da câmera, uma porção de coisas, né, da cena em si, né, posição de objetos, para poder casar com uma imagem. E com isso você aprende coisas através de um método de visualização diferenciável, né? Então, assim, esse método aqui, né, que é um método do Fredo Duran, né, que é colega nosso e foi colaborador, né, foi, né, orientador, né, de ex-alunos do INPA e tal, ele foi um grande breakthrough, né, porque o que você quer, para você tornar o método de visualização diferenciável, né, você tem todas as operações têm que ser diferenciáveis, você tem que calcular a variação, né, das operações, né, em relação a pequenas perturbações, né? E numa imagem, principalmente uma imagem que foi gerada a partir de uma cena com uma malha poligonal, né, você vai ter variações ao longo de descontinuidades, que podem ser descontinuidades da geometria, por exemplo, aqui esse triângulo, você tem a aresta do triângulo, ou silhuetas, né? Então, ele bolou que para você calcular essas variações, você tinha que amostrar, né, exatamente nos pontos de descontinuidade, que são as arestas, né? E amostrar por quê? Porque está usando, né, traçado de raios estocásticos, que é um método de Monte Carlo que a gente vai ver no curso, né? Então, aí com isso, né, ele tem toda a teoria aqui, né, não só isso, como, né, ele tem o código. Então, eu vou primeiro mostrar o artigo com a teoria, né? Então, aqui é exatamente isso. Quer dizer, você tem, né, uma foto real e você quer ajustar os parâmetros da cena, no caso câmera, iluminação, para essa foto real, né? Então, nota que ele começa com um modelo que ele tem da cena, né, que 3D, né, que tem o modelo da mesa, da sala, da iluminação e tal, mas não é igual a esse, né? E está tudo diferente, a posição da câmera está diferente, a iluminação está diferente. Então, ele tem que calcular o gradiente, né, da função de visualização, né, para cada pixel da imagem, né,
Então, ele vai comparar essa imagem aqui gerada a partir dos parâmetros que ele tinha com a imagem real, né? E como o método é um método diferenciável, ele vai calcular esse gradiente em relação aos parâmetros que ele quer aqui. No caso, por exemplo, a iluminação, né, o albedo da mesa, né, a posição da câmera, etc. Né? E aí ele vai criar um método, né, usando o machine learning, né, para poder ajustar e aprender esses parâmetros da cena, né, a partir da visualização. Né? E aí ele explica exatamente como ele faz para o traçado de raios estocástico ser diferenciável. E aí tem uma porção de coisas que está ligado exatamente com a rendering equation, como é que você faz isso, né? E aí você tem que exatamente lidar com essas questões que eu falei, quer dizer, você tem um problema de silhueta, de visibilidade, né? Onde é que você vai amostrar, né? Então tem uns teoremas importantes, a gente vai falar isso no curso, né? Dentro do contexto, né, de traçado de raios estocásticos, né? E aí você tem a amostragem por importância nas arestas, né? E aqui mostra exatamente que quando você faz a coisa do jeito certo, né, a coisa funciona muito melhor. Então aqui você tem cenas, né? Aqui ele está mostrando um detalhe e nota que não é uma coisa só. A grande vantagem de você usar traçado de raio estocástico é que não é como a gente estava vendo antes, aqueles algoritmos de visualização, né, que estavam usando só geometria, né, e coisas simples de iluminação. Aqui é simulação física, né, da iluminação. Né? Então, todos os parâmetros visuais, né, como reflexos e brilhos especulares e tal, são levados em consideração e você calcula, né, as derivadas em relação a parâmetros que influenciam nisso no processo de visualização usando traçado de raios estocástico. Né? Então, aqui, né, ele está mostrando, né, como que ele faz isso e a importância de você fazer a amostragem pelas arestas. Né? E aqui ele está mostrando, por exemplo, o resultado, né, sem importance sampling, né? E aqui com o important sample, como é que a coisa vai evoluindo. Né? Então, com o important sample, ele está aprendendo muito mais, tá vendo? Ele aprendeu aqui desse detalhe, tudo isso aqui, né? E tudo isso aqui não aprendeu nada. Né? Isso com 10 segundos de treinamento. Né? E aqui, depois de 350 segundos, né, de fazer a amostragem, né, aí você vê que melhora mais ainda, né? E aqui praticamente convergiu, né? Mas com 10 segundos já é muito bom, se você for olhar aqui, né? Ainda tem um pouco de ruído, porque é amostragem estocástica, né? E aqui ele tem uma série de outras avaliações, né? Com outros parâmetros, por exemplo, ligando com a sombra, né? E ligando com posição, né? De objetos na cena, né? Com câmera e brilho especular, né? E brilhos quase que um espelho aqui, né? E coisas de iluminação global mesmo, onde você tem, na verdade, distribuição de luz, né? Que é uma distribuição que vem de fontes indiretas, né? Da luz, né? Ser propagada na cena a partir dos outros objetos que não são fontes de luz, né? Então você tem aqui toda essa coisa de iluminação suave aqui, de iluminação global, né? E bom, tem muitos detalhes aqui e como esse método, depois eu encorajo vocês darem uma olhada geral, a gente vai falar rapidamente desse método e analisar differential rendering em detalhe no curso, né? Então aqui vocês veem, né, que como está fazendo traçado de raio estocástico, quer dizer, isso aqui, o resultado depende do número de amostras por pixel. Né? Então aqui é uma amostra por pixel, aqui são 16, aqui são 128, aqui 1024. Né? Então, quanto menos amostras, você vai ter mais variância e vai ter mais ruído, que a imagem vai ser ruidosa. Né? Bom, e aqui assim, uma parte final, né? Onde ele coloca a derivação, né, daquela
da amostragem, né, do jacobiano da amostragem nas arestas 3D e tal, né? E como eu falei, tem o código, né? Ele chamou de Redner, né? O código, e ele usa o PyTorch, né? Ou o TensorFlow, né? E é bem simples, né? Você usa aqui, né, o pip para instalar, né? E agora um negócio que é interessante ver nesse site, né? Quer dizer, como os autores, né? Como eles seguem, né? Estão dando manutenção nesse código, né? Então isso aqui, a primeira versão, né? A primeira coisa aqui de comentários que eles colocaram de mudanças, né? Foi em fevereiro de 2019, e isso foi esse último aqui, né? Quer dizer, em dezembro de 2020, né? Pouco tempo, né? E aí cada coisa que eles foram fazendo para melhorar, né? Então é um trabalho que está ativo, né? E vocês podem ver aqui as dependências, né? Então você vê, ele usa o Python acima de 3.6, né? O PyTorch acima de 1.0, TensorFlow, CUDA, né? 10 ou mais para cima, e uma série de outras coisas, né? E aqui são mais detalhes do que eles pretendem fazer no futuro, assim, né? Integrar com softwares como o MeshLab, que é muito importante também, a gente no curso vai falar sobre ele e tal, né? Então é isso. E aí eu queria passar para esse trabalho que é muito recente, né? Que, assim, como eu falei, quando você faz differentiable rendering, você tem que calcular os gradientes, e para fazer, né, esse processo de otimização, você vai usar o método que a gente já falou, que é o backpropagation, né? Então você tem que calcular as derivadas parciais, né, de todas as operações para poder otimizar a função que você quer fazer. No caso, é achar os parâmetros da cena. Então você tem parâmetros de controle, né, que são parâmetros da cena, que você quer aprender pela otimização, né, e você precisa fazer essa propagação. E, em geral, assim, você tem aquele, a gente falou, né, quer dizer, tanto o rendering quanto uma rede neural, né, quer dizer, ela é um grafo computacional, né? Então você tem que fazer a propagação, né? Quando você está avaliando, você está andando nesse grafo da frente para trás, quer dizer, você tem alguma coisa, você vai rodando o grafo como se estivesse executando e tem um resultado. Para fazer o backpropagation, você vai ter que andar de trás para frente, né, nesse grafo, né, calculando, né, os gradientes, as derivadas parciais, né, saindo, no caso, da imagem até chegar nos parâmetros da cena. E isso é muito custoso de fazer, né, para um método de visualização geral que usa, né, traçado de raios, simulação física e tal. Então, aquele método que eu mostrei antes, né, do differentiable rendering, né, que usava traçado de raios e fazia simulação de Monte Carlo, ele é demorado, né? E esse trabalho é um trabalho recente, né, de final do ano passado, né, de novembro. Ele foi publicado, né, uma parte no SIGGRAPH, que é em agosto, e outra parte no SIGGRAPH Age, que é em novembro do ano 2020. Então, é um método bem recente, e ele propõe uma coisa nova, que é usar o chamado método adjunto. A gente vai falar rapidamente no curso sobre isso, né, para poder fazer essa otimização, né? E aí fica tudo muito mais rápido. Então, isso aqui é a página deles, né? Exatamente, ele usa o método adjunto para fazer o differentiable rendering, e ele diz que é muito rápido, né? Fez a brincadeira que é lightning fast, né? E aí eu vou mostrar um exemplo disso aqui, que ele quer aprender essa textura, né, a partir, né, simplesmente da imagem. Então você tem essa imagem e você sabe que tem uma textura nesse ovo aqui, né? Então inicialmente não tem textura nenhuma, né? E ele vai usando o differentiable rendering, né, para aprender a textura, né? E
aqui tem os dados, né, assim, concretos, né? E aí aqui depois eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo assim, longo e tal, não vou passar aqui. O que eu queria mostrar é um trechinho desse vídeo aqui, que é o vídeo que ele apresentou no SIGGRAPH, tá vendo? Mas eu vou passar aqui para o finalzinho, né, só um instante aqui, que ele está mostrando. Vale a pena assistir esse vídeo, né? Que é exatamente aquela cena que eu falei. Aqui, é esse aqui. Então, vou mostrar para vocês. Então, exatamente, começa aqui, né? Ele tem essa imagem, né? E ele quer que case com essa imagem aqui, né? Que é um detalhe, né? Então, ele está rodando o negócio e à medida que ele for fazendo a simulação, a textura vai chegar exatamente na textura que ele quer. Então, o que ele está mostrando? Então, ele está traçando os raios, né? A textura que tinha inicialmente é assim, e a textura real é essa. E ela vai aparecendo, né, magicamente, né? E nota o seguinte, quer dizer, que assim, aqui você tem, né, na verdade você nunca está vendo. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Você nunca está vendo, né, a textura mesmo, né? Porque você tem aqui um espelho, então você vê a parte de trás da textura, né, através do reflexo no espelho, e aqui você vê a parte da frente da textura com refração, porque isso é uma cúpula de vidro, né, toda distorcida, né? Então ele começa com essa textura, né? Pera só um instantinho. Ele começa com essa textura, né? E ela vai magicamente aparecendo, né? E aqui mostra a convergência, e aqui ele está mostrando exatamente métodos diferentes que ele iria usar, né? Alguns métodos não convergem e os métodos dele, com diversos tipos de formulação, convergem muito mais rápido, né? Então é muito efetivo, né? E aqui está o artigo, né? E também esse artigo é assim, fora de série, né? Como eu falei, aquela coisa de você poder, nessa imagem de teaser, explicar tudo de uma maneira muito fácil, né? É muito importante, né? Também é importante você fazer, né, a legenda correta para a pessoa poder entender bem aquilo, né? A imagem e a legenda tem que se complementar, né? E aí, bom, aqui tem a matemática exatamente falando, né, exatamente do grafo computacional, como é que você faz o backpropagation, etc. E toda a matemática, né, da amostragem, da visualização, né, usando métodos físicos, né, a rendering equation, né, fazendo isso tornar, né, o método diferenciável, né, para poder ser usado na coisa aqui. Também aqui é muito bom que esse diagrama aqui é um esquema que mostra como as coisas funcionam, né? Então também fica muito claro você entender aqui, né? Só a partir dessa figura e da legenda, né? E obviamente tudo isso tem que ser complementado com a matemática e com as coisas rigorosas, porque senão você não consegue implementar, né? Então com os algoritmos, etc., né? Como é que você usa, né? O adjunto aqui, né? Para fazer o backpropagation, né? E aí tem os resultados e tal, né? Exatamente todas aquelas avaliações, né? Que ele fez com vários tipos de dados e tal, né? Então, aí para terminar, né? A gente tem 3 minutinhos, né? Eu queria só mostrar isso aqui, na verdade, é um tutorial que é de um curso também do SIGGRAPH, né? Que é exatamente esse Path Guiding in Production. Porque, como eu falei, assim, quando você usa traçado de raios estocástico, né, você vai ter caminhos de raios na cena, né, e você quer aprender
assim, como poder amostrar a cena da maneira mais eficiente possível, né? Esse método que eu mostrei antes do Weighted Back Propagation foi implementado estendendo um software que chama Mitsuba, que é uma biblioteca para você poder fazer pesquisa, né, nessa área de visualização fotorrealista e tal. E o Mitsuba é usado para várias coisas. Então, aqui eles colocaram, estenderam o Mitsuba, né, para você poder aprender como amostrar de maneira eficiente, né, no método de Monte Carlo, criando, né, caminhos de raios, né, que são assim, sensíveis ao conteúdo da cena, né? Então aqui tem, na verdade, né, as notas de curso, né, tem o abstract, né, e aqui tem, na verdade, os vários slides, né, que estão associados com esse curso que foi dado, né, que é Path Guiding in Production, né? E aqui tem o código também que dá para experimentar, né? Exatamente como eu falei, né? Ele usa o Mitsuba, né? Tá vendo aqui, ó, Mitsuba Physical Based Rendering, né? E aqui explica como fazer as cenas, etc., né? As modificações que eles tiveram que fazer no Mitsuba, né? E a ferramenta de visualização, né? Nota que ela é multiplataforma, funciona desde o Windows, passando pelo Mac e até Linux, né? Então é isso. Aí com isso eu queria terminar a aula, consegui terminar exatamente às 3 horas. Então, Anderson, desculpe, Alisson pode desligar a gravação.